Seja bem-vindo ao canal, mais um vídeo aqui que o objetivo é descomplicar o fitness. Hoje eu vou falar sobre treinamento abdominal. Quais essas 5 regras que você deve seguir para você ter um abdômen mais forte e mais definido. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Kostek, eu sou cientista do treinamento, ajudo mulheres a tonificarem e deixarem seus corpos mais bonitos, além de terem mais saudáveis através da consultoria de treinamento Fortaleza. Então, se você quer um treino exclusivo para você, com acompanhamento, clica aqui no link e venha conversar para a gente saber como é que a gente vai trabalhar juntos. Bom, falando sobre as 5 regras. Primeira regra do abdominal, que eu vejo muita gente errar até hoje, é aquela questão de faixa de repetições. Pessoal, o abdominal é um músculo como qualquer outro. Quer dizer que se você estimular ele de 5 a 30 repetições, você consegue sim uma hipertrofia abdominal. Ele não é um músculo resistente que você precisa fazer 1000 repetições. Então, você provavelmente está fazendo o abdominal errado, né? Você precisa ir de 3 a 6 séries, né, totais. Então, se você, sei lá, 6 séries, você pode colocar 2 exercícios de 3 séries, né, de 5 a 30 repetições. Por que eu falo nessa faixa de repetição? Porque depende da sobrecarga que você escolhe, tá? Mas não precisa fazer séries de 100 abdominais, 200 abdominais, 1000 abdominais. Ele não é um músculo que responde diferente de outros músculos. Os mesmos princípios se aplicam aos músculos abdominais. A segunda questão, a segunda regra importante é com a questão da amplitude de movimento. Então, que eu vejo as pessoas fazendo muitos abdominais curtinhos. Mesma coisa, você ganha força em ângulo, você precisa trabalhar grandes amplitudes de movimento. Seu abdômen é um músculo que ele tem uma amplitude muito grande. Você consegue alongar bem e flexionar bem. Então, nada de fazer abdominais curtinhos, segurando, não precisa. Apostem em menos exercícios, mais amplitude de repetição, porque aí você vai recrutar, né, essas fibras de forma mais eficiente e vai ganhar força em todos os ângulos. Ok, terceira regra dos abdominais, aí é uma sugestão, inclusive, pensando nesse range of motion, é de vocês começarem, se vocês nunca fizeram, obviamente, a fazer leg raisers. O que é isso? É você fazer o abdominal pendurado, tá? Então você se pendura numa barra ou você usa aquelas máquinas, né, de abdominal que você segura para fazer tríceps e tenta levantar o joelho até próximo, né, do rosto, o mais próximo que vocês conseguirem, e aí desce devagar, tente sustentar, né? Por quê? Esse é um movimento que tem grande amplitude articular, você consegue, é muito difícil, né? Então a ideia é você começar com poucas repetições, mas ir tentando segurar a descida para ter controle do movimento. E se você conseguir fazer 10 repetições bem controladas, com os joelhos dobrados, você consegue aplicar uma sobrecarga se você estender aos poucos o seu joelho. Então, para quem faz esse abdominal com as pernas estendidas, consegue ir lá em cima, meio que fazer um Vzinho e voltar controlado, se você faz 5 a 10, de 6 a 10 repetições desse exercício, você tem um abdômen extremamente forte, extremamente forte. Então, é uma sugestão, tá? A quarta regra é vocês controlarem a fase excêntrica. O que é a fase excêntrica? É a fase de alongamento. Então, quando eu faço encurtamento do músculo, eu tenho a fase concêntrica. Quando eu faço o alongamento do músculo, eu tenho a fase excêntrica. Então, procurem voltar a fazer a fase excêntrica do músculo de forma lenta. Por quê? Bom, primeiro porque a fase excêntrica, ela rompe bastante fibra, então você consegue ter ganhos de força e de hipertrofia se você tiver controle motor da fase excêntrica. Segunda questão, em termos de prevenção de lesão também, é importante a gente fazer a fase excêntrica, ela também tem esse fator de prevenção de lesão.
Terceiro ponto, às vezes a gente volta, quando a gente está fazendo um exercício na academia, a gente está lá e a gente sempre pensa no número de repetições que a gente tem que bater. Então, preciso fazer 15, preciso fazer 10, mas ninguém se liga muito nessa fase, fazer a excêntrica de forma mais lenta. Então, vou lá, faço a excêntrica rápida e se vocês pararem para pensar, se eu desço muito rápido, eu consigo ter uma ajuda, inclusive na fase concêntrica. Aposto que se eu fizer a excêntrica, né, segurar a descida do movimento, fazer a excêntrica de forma mais lenta, eu consigo, né, ter menos energia, né, que a gente chama de energia elástica lá embaixo. Então eu preciso fazer força também na fase concêntrica. Então ela é mais, além dela romper mais fibras, ser mais eficiente para hipertrofia, para ganho de força, a gente ainda também otimiza a fase concêntrica. Então a quarta dica é tentem, apostem, né, nos seus exercícios abdominais em fazer o alongamento quando você volta de forma lenta, concentrada. Segurem este movimento. E por último, mas não menos importante, a quinta regra é a progressão de carga durante o tempo. Então, nada contra aqui, né, os exercícios calistênicos, né, enfim, as pranchas, as suspensões, eles são bons para desenvolver força, para desenvolver controle? Sim, são bons, mas a gente precisa pensar nos... eu acho que durante um tempo, né, enfim, se você está tentando desenvolver aí seu abdômen, você apostar, né, em exercícios, máquinas, enfim, cabos, em exercícios que você consegue aumentar, fazer uma progressão de carga, né? Então assim, você faz 12 com 5, aí na outra semana você aumenta a repetição, 13, 14, aí quando você chega a 15 você aumenta a carga, volta para 12. Essa sobrecarga progressiva também é muito eficiente e eu diria que até mais eficiente. Então para pensar, pensa aqui comigo. Quando a gente vai fazer, eu quero que desenvolver meu peitoral. Ninguém faz prancha, né, faz a flexão parando no meio, fazendo uma sustentação. Porque faz uma sustentação aí na sua flexão de braço no meio do movimento. Não, geralmente as pessoas vão fazer supino, porque eles são mais eficientes. Então você, né, supino com dumbbell, supino com a barra, esses movimentos que tem grande amplitude articular, a gente consegue segurar a excêntrica e a gente consegue fazer progressão de carga com o tempo, eles são muito importantes, muito essenciais e fundamentais para a hipertrofia, mais inclusive do que esses exercícios calistênicos em que a gente só faz isometria. Você pode fazer? Pode, mas pense em colocar, em vez de você ficar aumentando esses exercícios de sustentação, pense em colocar também um ou outro só como coadjuvante ali, mas sempre tendo esses exercícios para você conseguir aumentar a carga com o tempo. Então é isso. Aí, depois que você fizer esse treinamento, tiver com um abdômen super tanquinho, você pode voltar lá para, né, para aquele seu amigo do colégio, para você pedir para sair com ele. Brincadeiras à parte, né? Acho que nunca foi sobre os abdominais, mas essa foi uma ideia de como você pode descomplicar no seu treino abdominal, otimizar o seu treino abdominal, para que você não perca toda a sua vida na academia e possa desfrutar melhor o seu tempo com a sua família, com seus amigos, com quem realmente importa, sem abrir mão da sua estética, do seu bem-estar e da sua saúde. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo.